Hein? Todos encontraram? Romanos 1, a partir do verso 16 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Incline sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Te agradecemos pelo teu santo Evangelho, ao qual o Senhor, ó Pai, nos reatou contigo, ao qual o Senhor nos livrou dos nossos pecados, nos lavou e nos remiu através do teu Filho Jesus. Senhor, derrama da tua graça sobre nós nessa noite. Abre nossa mente para as Escrituras, que a gente possa crescer, ó Pai, mais e mais a tua imagem, que a gente possa conhecer mais o teu Evangelho, Senhor. Meu Pai, dobrar nossos joelhos, agradecer por tão grande dádiva, tão grande graça que o Senhor nos concedeu mediante a obra do teu Filho. Derrama da tua graça sobre a vida de cada irmão aqui, e aqueles também que não puderam estar conosco. Te agradecemos e te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E os irmãos lembram da pregação passada? Lembram do estudo passado? Não lembra? A gente vai dar uma recapitulada para a gente poder entrar aqui no verso 17. Hoje a gente vai estudar o verso 17. Por mim, eu pregaria de novo no verso 16, porque tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para explicar. Mas eu creio que deu para os irmãos entender um pouquinho. Hoje a gente vai estudar o verso 17. O que a gente estudou no verso 16? Paulo diz lá que ele não se envergonha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu o contexto ali da época de Paulo, que para muitos era um motivo de vergonha. Um cristão falar que sobre ressurreição, sobre um carpinteiro longínquo que é um salvador. Naquela época eles pensavam que era uma loucura, a pregação da cruz. Só que Paulo ele diz lá, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Nós vimos que de fato para a gente vir a fé precisaria do poder de Deus para nos ressuscitar, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, a gente não queria Deus, a gente estava afastado de Deus, só que Deus vem com o poder e nos ressuscita, nos deu vida, juntamente com o seu Filho. E Paulo ele fala que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. E nós vimos o que o Evangelho faz, do que ele nos liberta. A gente falou ali da culpa do pecado, do poder do pecado, e também um dia há de nos livrar da presença do pecado, esse mal, o mal que nos aflige no mundo, Deus há de nos remir, nos resgatar, nos livrar da presença do mal no mundo, quando nós estivermos com Ele. E a gente falou que só podemos acessar essa salvação, essa graça que o Senhor nos concede através do seu Filho, mediante a fé. A fé é o único meio que a gente pode se achegar até o nosso Senhor. Sem a fé, o veículo para a gente receber essa graça é mediante a fé. E a gente disse também que ela não está restrita a só um povo étnico, não é só o judeu. Ele fala primeiro do judeu e também do grego. Essa graça ela foi estendida a toda a humanidade, a todas as pessoas, não está restrita só a um povo. Isso é maravilhoso. E hoje a gente vai entrar no verso 17. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, para introduzir nessa noite, eu queria falar um pouquinho de Martinho Lutero. Porque esse versículo foi o que praticamente transformou a Europa do século XVI. A reforma protestante, praticamente ela transformou o mundo. E foi através da interpretação correta desse versículo que o mundo mudou. Que a percepção da fé, ela mudou através da compreensão do versículo 17 de Romanos. Lutero, ele buscava a sua justiça própria.
Lutero ele tinha muito medo de Deus, porque ele via Deus como um Deus justo que praticamente nos pune, a sua ira está sobre nós e ele há de nos condenar por causa de nosso pecado. Lutero ele não via como ele poderia comparecer diante de Deus com o seu pecado, com a sua culpa, pois ele sabia que Deus era justo e Deus ia castigar ele por causa dos seus pecados. Então ele buscava, mediante os meios ali da igreja, né, a penitência, chicotear as costas, subir escadas de joelhos, a veneração dos santos, a veneração das relíquias. Ele buscava sempre os meios ali da igreja para o quê? Apaziguar a Deus mediante ali as suas penitências e tal. E sempre buscando ser cada vez mais justo para que quando ele chegasse diante de Deus, Deus não o punisse. Só que quanto mais ele buscava, mais ele se sentia atormentado por causa da sua culpa, por causa do seu pecado. Ele não dava nem sossego com o prior da ordem dele, o confessor da ordem lá. Toda vez ele ia se confessar, aí daqui a pouco ele ia para a cela dele, né, voltava, esquecia de mais um pecado, ia lá, voltava de novo, acordava o prior dele, o confessor dele. Tanto que o confessor dele até chegou uma hora lá e falou assim: Lutero, por favor, comete de fato um pecado grave, como matar o seu pai, por exemplo, depois você vem e confessa, não vem com esses pecadinhos para mim não, filho. Sabe? Aí a gente até brinca que às vezes ele perdoava por atacado, sabe? Falou, não, lá pra você ter paz, está tudo perdoado, os pecados, tudo que você lembrar, está tudo pago, está tudo perdoado, pode voltar, vai dormir, sabe? Porque ele se sentia atormentado com a culpa dele. Ele buscava ser justo diante de Deus. E por volta ali de 1514, 1515, ele começou a dar aulas, né, da Bíblia. E ele deu aulas sobre Romanos, Gálatas e Salmos, se não me engano, Hebreus também. E quando ele estava estudando o livro de Romanos, ele chegou no verso 17. Só que como ele entendia esse verso 17, a justiça que Deus requer, né? Ali, não é a justiça que Deus nos dá pelo Evangelho, mas a justiça que é o atributo dele, justiça que ele vem de fato e nos pune. E ele sentiu um pavor enorme. Só que vendo ali, entendendo o verso 17 no seu contexto, né, vendo ali as palavras de Abacuque que ele cita, né, o justo viverá pela fé, ele compreendeu, ele fez a hermenêutica certa do versículo e entendeu, não é que é a justiça que Deus quer, mas é a justiça que ele nos dá através do Evangelho. É como Deus nos justifica mediante o Evangelho. E aí, praticamente, ele diz ali que o mundo dele mudou, praticamente ele viu os céus abertos, os portões dos céus abertos e passou a amar, de fato, o Evangelho, né? Ver, assim, de fato, o justo, como eu falo, o Evangelho nos é revelada a justiça de Deus. E por que a gente precisa, irmão, da justiça de Deus? Eu coloquei aqui, né? Por que precisamos da justiça de Deus? E a gente vai voltar a falar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, né? Por causa da herança de Adão, né? Adão, ele nos legou, ele nos deu por herança a culpa, deu por herança uma natureza corrompida e, por fim, a morte. Adão, quando ele peca, ele traz sobre a sua descendência toda a culpa, todo o pecado. E o pecado, ele suscita o quê? Qual é o salário do pecado? A morte. O pecado, ele suscita a ira de Deus sobre nós. Deus, ele está irado com os pecadores. Porque, o que a gente já falou? Que o pecado, ele é uma rebelião contra o Criador. Então, seria justo Deus vir com a sua justiça. Lembre-se disso, a ira de Deus não é uma ira que nem a gente se ira com qualquer coisa assim. A ira dele é uma ira justa. Por quê? Pelo caráter dele ser santo, ser justo. O que é ser justo? Dar a cada um segundo o seu merecimento. Então, a santidade de Deus e a justiça de Deus demanda que ele puna o transgressor, demanda que ele puna o pecador. E essa justiça, ela se revela como a ira de Deus, né? Porque hoje a gente ouve o pessoal falar, mas não, Deus é amor, né? E as pessoas esquecem da santidade, da justiça e, consequentemente, da ira de Deus. Então, o ruim é que esse é o grande mal. Por isso que a gente precisa da justiça de Deus, porque Adão, ele nos deu por herança o pecado, trouxe o pecado sobre nós. Deus deu por herança, como a gente falou, uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa, uma natureza que é inclinada ao mal. Por isso que a gente não consegue cumprir plenamente a lei de Deus. E, por fim, ele nos legou a morte.
Né? A morte também é uma consequência do pecado. E a gente ouviu ali que Deus precisa nos salvar, Ele nos salva, né? A gente falou da libertação tríplice, né? Libertar da culpa, do poder do pecado e da presença do pecado. O irmão, aquele que não tem de fato Jesus em sua vida, não tem a justiça de Deus que cobre a sua multidão de pecados, quando essa pessoa descer a cova, quando ela fechar os olhos, quando o ar deixar os seus pulmões, ela fecha os olhos aqui e ela abre na presença de Deus. E o que ela vai encontrar lá não é um Deus bonzinho, que a gente costuma falar, oh, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas ela vai encontrar um Deus encolerizado com ela, porque o pecado está sobre ela, e Deus, Ele abomina o pecado. Por isso que Ele vai punir os pecadores, porque, como a gente disse, o pecado é uma rebelião contra Deus. Então a gente precisa se livrar disso. Mas como é que a gente consegue ganhar a justiça? Seria porventura mediante a lei? Justiça mediante a lei? A gente consegue ganhar a justiça mediante a lei? Mediante cumprir a lei de Deus, né? Moisés disse, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, como está lá escrito em Romanos 10:5. Então, se você viver pela lei, você tem que cumprir ela perfeitamente. O que precisa para você ir para o céu? Você tem que ser perfeito. Você não pode cometer nenhum pecado. Você tem que estar, né? Desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, você tem que cumprir plenamente a lei de Deus. Eu até coloquei aqui, né? Justiça mediante a lei. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Se você ler lá em Romanos 7:1, o homem está sujeito à lei desde quando ele nasce até o dia da sua morte. Você está sob a obrigação de cumprir a lei de Deus. O ruim, o problema é que a lei ela não pode nos aperfeiçoar. Como diz lá em Hebreus 7:18, né? A lei não pode nos aperfeiçoar, pois a carne está enferma pelo pecado. Por isso que a gente falou que Adão ele nos legou uma natureza corrompida. A gente não consegue cumprir a lei de Deus. Se eu falasse para você hoje, pegue os 10 mandamentos e o cumpra perfeitamente. Você vai falar, impossível, não consigo. Porque a sua natureza, ela é inclinada ao mal, ela vai, invariavelmente, ela vai quebrar a lei de Deus. E o Tiago, ele fala, né? Aquele que quebra um só preceito é culpado por toda a lei. Então não adianta você guardar 9 mandamentos, você quebrou um, você quebrou todos. Você já se tornou culpado. Sua alma está manchada com o pecado. Aí, né, a lei gravada em tábuas de pedra trouxe o quê? A morte. Trouxe a morte. A lei gravada, já viu lá a letra mata e mais o espírito vivifica? A letra aqui está se referindo às letras gravadas em tábuas de pedra. Ou seja, os 10 mandamentos. Por que ele é um ministério de morte? Porque se você não cumpre, você quebra a lei, qual é o salário do pecado? Qual é o salário? A morte, né? Condenação. Então a gente está debaixo da lei de Deus. E a gente não consegue cumprir. A gente não consegue angariar justiça mediante o cumprimento da lei. Então a gente está condenado por causa disso. Olha, aí a gente vê aqui, né? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Agora, o texto que a gente abriu na abertura. O negócio, por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para mostrar a sua enfermidade, para mostrar que você é pecador. Esse é o propósito da lei, para mostrar que você é pecador. Ele é um espelho. Certamente as irmãs, antes de saírem de casa, as irmãs olharam no espelho para ver se está tudo ok, né? A maquiagem, vocês usam? Certamente você olhou lá para ver se está tudo nos conformes, se não tem nenhum erro. Então, a lei de Deus é um espelho que nos mostra a nossa situação perante Deus. E ela mostra que a gente é quebrador da lei. Isso é como Tiago disse, aquele que quebra um só preceito, ele é culpado por toda a lei. Então, nós estamos debaixo da ira de Deus porque nós somos pecadores. O que diz lá em Romanos 3:23? Quem sabe de cor? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso aí.
todos pecaram. Né? Salomão fala que não tem um justo, não há ninguém que não peque nessa terra. Então a gente, pela lei, a gente não vai adquirir justiça. Pela lei vai ser impossível nós angariarmos mérito diante de Deus. Que nem eu falei para os irmãos, né? Todas as nossas obras, como diz lá em Isaías 64:6, é um trapo de imundícia. Não serve. Quando eu falo dos trapos de imundícia, eu sempre dou aquela referência do pano de lepra. Né? A necrose da pele, está saindo sangue, pus, você enrola um pano branquinho, depois de alguns dias você vai tirar, mas está com um pedaço de carne morta, aquele fedor, aquele pus. É um trapo de imundícia, não serve para a gente conseguir mérito, né? Algo diante de Deus. Nossas obras não servem. Não adianta você dar todo o seu dinheiro para os pobres, fazer boa ação, não adianta. Diga-se de passagem, isso deve ser feito, só que isso não serve para chegar até Deus. Eu sempre dou até o exemplo lá do bolo de chocolate, né? Maravilhoso o bolo de chocolate, mas quando uma pessoa entrega ele para você com as mãos contaminadas, né? Geralmente eu até falo de fezes, logo assim, você já cria um asco assim. Essas são as nossas obras para Deus. Por isso que a gente não consegue chegar até Ele mediante a nossa justiça própria, mediante o que a gente faz. Então tem que ser por um outro meio. E a gente até trouxe aqui uma frasinha do Dr. Martin Luther, né? A cruz me diz que nada do que eu possa fazer me porá na condição de reto para com Deus. E que toda a minha fé em mim mesmo, em minhas boas obras, em minha justiça, em minhas boas ações, em minhas belas ideias, não passam de trapo de imundícia, esterco e refúgio. Então não serve para a gente chegar até Deus com nossas obras, com o cumprimento da lei. Isso não vai nos ajudar perante Deus. Aí, eu até coloquei, então, é a justiça, a gente recebe justiça por amor. A gente falou, né, que Deus, Ele é amor, que Deus, Ele nos chamou, como a gente disse lá, porque Ele nos amou. Será que então a gente recebe justiça mediante o amor de Deus? Aí eu até falo aqui, né? Um exemplo para os irmãos. Imagina que você volta para casa hoje. Eu não sei se você tem algum parente lá na sua casa, né? Mas imagine que você chegue na sua casa um dia e o seu marido, a sua esposa, né, o seu filho foi assassinado. Aí, querendo ou não, pegaram lá o assassino, ele foi levado a julgamento. Só que o juiz é muito amoroso. Ele ama as pessoas. Ele olha assim, sei que você é condenado por isso, mas eu não vou te punir não. Eu te amo. Pode ir embora. Presta esse juiz. Esse juiz, ele não fez justiça. Aquela pessoa matou um indivíduo. Ele deve ser punido. Mas, por amor, ele vai lá e liberta. Não, pode ir. O juiz, ele não está usando de justiça. Imagine se Deus fizesse isso. Deus, irmão, ele não pode pegar nossos pecados e varrer para debaixo do tapete. Ele não pode nos justificar por amor. Ele até fala na sua palavra, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro, como diz em Provérbios 17:15. E na 1 também diz, Deus jamais inocenta o culpado. Então, Deus, ele não há de nos justificar mediante o amor. Por mais que ele nos ame, o amor não é o meio que a gente vai receber justiça perante o Senhor. Porque se ele nos justifica por amor, ele se torna um Deus injusto. Nossos pecados merecem punição. A justiça tem que ser satisfeita. O pecado tem que ser punido. Então, como a gente viu, não é mediante o cumprimento da lei e não é mediante o amor de Deus que a gente é justificado. É por um outro meio. Como então podemos ser justos diante de Deus? E a resposta é o que a gente leu no verso 17. Né? O Evangelho é revelado a justiça de Deus. O Evangelho é nos revelado como Deus nos justifica, sem Ele deixar de ser justo. E a gente vai entrar, né, nesse quesito hoje. Em Gálatas 4:4 está escrito lá, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4. Então, na encarnação de Cristo começa a nossa redenção, começa a nossa salvação, começa o meio
que Deus usou para nos justificar. E a gente fala, né, da vida de Cristo, a sua encarnação, a sua vida, toda a sua vida, o seu batismo, o seu caminhar rumo ao Gólgota, o seu caminhar rumo àquela cruz, e ali morrer, e ali dar sua vida, e no terceiro dia ressuscitar. Toda a vida de Cristo, todo o ministério de Cristo foi em nosso benefício, foi para nos redimir, foi para nos resgatar. Eu queria até falar hoje, só que eu acho que não vai dar tempo, sobre a questão da reconciliação e da redenção, né? São coisas que entrariam, só que eu me desviaria do tema. A gente vai tratar de reconciliação e redenção uma outra hora. Por hora, a gente precisa saber como Deus nos justifica, como Deus nos salva. E é isso que a gente vai entrar hoje, né? Apertei até a Alexa aqui. Sua encarnação, sua vida, seu batismo, seu ministério terreno, seu caminhar rumo ao Gólgota, e ali se entregar, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, constitui a obra da nossa salvação. Toda a vida de Cristo, sua encarnação, seu batismo, a sua vida, o seu caminhar rumo ao Gólgota e ali se entregar, toda a vida de Cristo foi em nosso benefício, foi uma obra para nos resgatar, nos salvar. E a gente fala aqui da obra de Cristo no Calvário, né? E é uma coisa que os irmãos já ouviram eu falar aqui desde o primeiro sermão, sobre a imputação do pecado. Eu não lembro se eu falei sobre expiação para os irmãos, e a gente vai falar hoje sobre expiação vicária e sobre a propiciação. E a gente vai estudar cada um desses pontos até chegar e ver como Deus nos justifica mediante o seu Evangelho. E a gente vai discutir primeiro a imputação do pecado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morresse para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Os irmãos lembram o que é a imputação? A imputação da nossa culpa. A gente falou até que tem 13 imputações na Bíblia, não? Quando Adão pecou, ele nos imputou pecado. A sua culpa, os seus pecados vieram para a nossa conta. Quando a gente crê em Cristo, ocorre a segunda imputação que a gente fala. Os nossos pecados são colocados sobre os ombros de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Isso é imputação. Amputar, você tira um membro. Imputar, você atribui algo. Você enxerta algo, você coloca algo. Quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados, todos eles, aqueles que você cometeu no passado, aqueles que você cometeu no presente e aqueles que você cometeu no futuro. Aliás, você vai cometer, né? Eu já coloquei. Você ia cometer, mas você vai cometer no futuro. Todos eles foram colocados sobre Cristo. Ele fala aqui, ó, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A gente fala, né, e a gente fala também sobre o quesito de expiação vicária. Alguém sabe o que é expiação vicária? Ou vicário? É o que a gente fala de substitutivo. E Cristo, Ele nos substituiu naquela cruz. A culpa era para cair sobre nós, só que Jesus, Ele desce à terra, Ele toma um corpo e Ele nos substitui, né? A gente fala do conceito da expiação vicária. É um sinônimo para ele, a expressão é a substituição penal, de modo a significar que Cristo sofreu a punição do pecado de outros em seu lugar. Aí eu coloquei até falando aqui em 1 Pedro 3,18, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Cristo, Ele nos substitui, irmãos. E Ele é o substituto perfeito. A gente até discutiu por que Cristo teve que se encarnar. Porque um homem pecou. E era o homem que tinha que pagar essa dívida para Deus. Não poderia ser somente Deus. Não poderia ser somente o homem, porque a gente até falou que o homem, ele é finito. Ele não pode pagar essa dívida infinita. Então precisaria ser um homem-Deus.
O homem pecou e o homem tinha que pecar. Por isso que o nosso Salvador, ele é um substituto perfeito, porque ele é um homem, ele é uma pessoa, um ser humano igual a nós. Ele sofreu igual a nós. Ele tinha tudo que você tem, Cristo também teve. Né? Tem gente que pensa que Cristo ele era diferente da gente, né? Pele mais clarinha, né? Ele nem andava nas ruas, né? Ele flutuava. Suave, nosso Salvador não suava. Acho que, né? Estava sempre perfumado. Não. Ele sofreu tudo que a gente passa. Tudo que a gente passa, ele passou também. Ele era um substituto perfeito. E quando ele caminha rumo àquela cruz, quando ele morre lá, ele está te substituindo. A gente fala dessa expiação vicária. Ele expia nossos pecados, ele cancela nossos pecados mediante a sua obra. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu até tinha colocado um cordeiro aqui. Era um ato que ocorria lá no Antigo Testamento. Se você não me engano, vê lá em Levítico 5:8, se não me engano, fala que para a expiação dos pecados, você trazia um cordeiro. E esse cordeiro morria no lugar do ofertante. Né? O israelita pecou e Deus há de punir ele por causa do pecado. Só que Deus deu um meio, né, de expiar esse pecado, cancelar essa dívida. Como? Matando outra pessoa no lugar do pecador. E a gente vê isso no Antigo Testamento com o sistema sacrificial de cordeiros. Interessante que Isaías ele expõe, né, de modo profético o caráter expiatório e vicário da morte de Cristo. A gente leu que foi o quê? Acho que 2 reuniões para trás, a gente leu Isaías 53. E fala, né? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53. Fantástico. Isaías ele expõe de maneira profética a expiação vicária de Cristo. Ele levou os nossos pecados sobre aquele madeiro. Eu até um pouquinho mais aqui, né? O sacrifício vicário foi um sacrifício para nos livrar do nosso pecado, para pagar a pena de morte que merecemos por causa dos nossos pecados. Cristo morreu como sacrifício por nós. Eu até coloquei que ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício de si mesmo o pecado, né? Hebreus 9:26. Então, isso é o que Cristo fez na cruz. Ele expiou, ele cancelou nossos pecados. Porque havia culpa sobre nós, havia pecado sobre nós. E se ele não expiasse, Deus estaria o quê? Sobre nós? Irado. Aí é o que a gente... Acho que ainda não entra aqui, mas tem mais alguns textos aqui, ó. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui também em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como eu falei, Cristo, ele expiou o nosso pecado, porque havia culpa sobre nós, e aí a gente entra em propiciação. Por causa do nosso pecado, Deus estava irado conosco. Deus haveria de nos derramar a sua justiça sobre nós, com ira. Então a gente precisa o quê? De propiciação. Os irmãos sabem o que é propiciação? Ana? Maline? Não sabe o que é propiciação? Sem ler. Pode ler. Os irmãos sabem? Tá? Propiciação antigamente, no mundo antigo, era um sacrifício que você entregava para apaziguar uma divindade. Praticamente era isso. Era algo que você entregava para alguém para apaziguar ela. E isso que aconteceu com Cristo. Se você lembra, na leitura oficial que a gente leu lá em Romanos 3, a partir do verso 20 e 21, fala lá que Deus colocou no sangue de Jesus a propiciação dos nossos pecados. Então, seria igual em Levítico, que é o sacrifício de paz. Isso. Porque tem o que o irmão falou agora, que era o do pecado, Isso. e tem o de paz, que seria aquele que seria feito todos os dias. Sim. Porque o de paz era feito todos os dias. Isso. Né? Isso. Porque
isso aqui é para apaziguar a Deus. Deus está irado conosco por causa do nosso pecado. Então essa ira, ela tem que ser satisfeita. Você tem que pagar essa dívida, senão Deus ele permanece irado conosco. Né? Para nos livrar da ira de Deus que merecemos, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Aí eu coloquei aqui 1 João 4,10. Né? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi o sacrifício pelo meio pelo qual Deus ele apazigua a si mesmo. Quem trouxe o sacrifício? Deus. Mas eu estou falando que esse rapaz vai ser um bom Deus. Foi o próprio Deus que traz, o próprio Deus que envia seu Filho para apaziguar a si mesmo. Não foi a gente, irmão, que apaziguou a Deus pelos nossos feitos, pelas nossas obras, pelo que a gente fez. Foi o próprio Deus que traz e envia seu Filho para morrer pelos pecadores. Nisso consiste, tem lá em Romanos 5,8, né? Nisso consiste o amor de Deus. Não que nós nos amamos, mas que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, ainda nós sendo pecadores. Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós ainda sendo pecadores. Então é fascinante. O próprio Deus que traz esse sacrifício para apaziguar a si mesmo. Porque lembra, a justiça tinha que ser satisfeita, irmão. Como eu falei para os irmãos, o pecado não podia ser varrido para debaixo do tapete. Ele tinha que receber a justa punição. Alguém tinha que receber. E foi o que ocorreu com o nosso Senhor. Ele toma o nosso lugar e sofre a justiça de Deus em nosso lugar. A ira de Deus em nosso lugar. A gente até fala lá em Isaías 53:10, o próprio Deus agradou moer Jesus até fazê-lo enfermar. Porque estava derramando a justa ira dele sobre Cristo. Então é interessante, quando Cristo caminha rumo àquele Gólgota, quando ele morre naquela cruz, ele expia nosso pecado, ele cancela nossos pecados, e ele serve como um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, lá em um exemplo lá do Antigo Testamento, quando o israelita pecava, ele precisava trazer aquele cordeiro. Aquele cordeiro era morto, era tirado o sangue dele, e o sangue dele era aspergido sobre o propiciatório. Sabe a arca? A arca lá, tinha lá os querubins e tal, e em cima dela tinha uma tampa. O sangue era aspergido ali. Aquela tampa se chamava propiciatório. Era ali que Deus ele se tornava propício ao ofertante, aquele que pecou. Porque ali Deus via que o pecado ele foi punido. Por isso que a ira dele se aplaca. Porque a justiça foi feita. Aquele que pecou recebeu punição. No caso ali, era o cordeiro que foi morto. Para nós, hoje, foi o quê? Foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Ele expia, cancela nossos pecados e ele propicia. Faz com que Deus seja propício para nós. Que nem, né? A gente fala, né? A imputação, a morte vicária e a propiciação tornam o pecador sem pecado perante Deus. Tudo isso faz você sem pecado diante de Deus. Essa obra que imputa, seu pecado foi imputado em Cristo, ele faz uma morte vicária no seu lugar, né? Ele te substitui naquela cruz, era para você estar lá, era para você morrer, era para você receber a justa ira de Deus, ele faz isso para você, e ele aplaca a ira de Deus com o sacrifício dele. Isso torna você sem pecado. Fascinante, né? Só que aí que tá, só que você não tem justiça ainda. Se a obra de Cristo se resumisse a isso, você só seria uma pessoa sem pecado diante de Deus. Aí a gente precisa de falar de mais duas coisinhas. Na verdade, uma só, porque uma a gente já discutiu. A obediência passiva e ativa do nosso Salvador. A passiva vocês já ouviram antes. Foi a auto-entrega do nosso Salvador. Foi ele ir sendo levado como uma ovelha muda ao matador. Onde ele não revidou. Onde ele se entregou por amor a nós. Foi essa questão da expiação vicária, morrer em nosso lugar, propiciação pelos nossos pecados. Essa é a obediência passiva de Cristo. Ele não relutou. Ele se entregou por nós.
Aí, para a gente ser justo, irmão, a gente precisa da obediência ativa de Cristo. Né? Coloquei aqui, né? A obediência passiva. Né? A obediência passiva de Cristo se refere à sua vontade de se submeter à dor infligida sobre ele pelo Pai na cruz, na expiação. Ele passivamente recebeu lá a maldição de Deus. Então, é o que a gente já discutiu um pouquinho aqui. Foi essa entrega de Cristo, morrendo na cruz. Essa é a obediência passiva dele. A gente precisa agora entender um pouquinho da obediência ativa. A obediência ativa se refere a toda a sua vida de obediência à lei de Deus, pela qual ele se qualifica para ser um Salvador. Ele se qualifica para ser o Cordeiro Imaculado. Ele se qualifica para a canção digno é o Cordeiro que foi morto, através da sua completa justiça. Sabe quando começou a obediência ativa de Cristo? Desde quando ele nasceu. O que a gente leu aqui no começo? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Desde quando Cristo nasceu, ele cumpriu todo o requerimento, toda a lei de Deus. A sua vida foi uma vida ativa na questão de cumprir a lei de Deus. Sabe essa lei que você não consegue cumprir ela perfeitamente? Cristo a cumpriu por você. Se a gente puder falar de salvação por mérito, o único que foi salvo por mérito foi Cristo. Porque ele obedeceu toda a lei de Deus perfeitamente, ele não pecou. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Então ele tem mérito. Ele tem mérito. Aí a gente fala, né, da imputação da justiça de Cristo. A nossa conta. Cristo obedece toda a lei de Deus. Ele é justo por ter cumprido toda a lei durante a sua vida. Quando depositamos fé no crucificado, ele nos imputa sua justiça. Então essa justiça que você não consegue ganhar pelos seus méritos, pelo seu esforço, Cristo concede por você, conseguiu isso por você. Toda a vida dele é uma representação do que deveria ser a nossa vida, cumprindo perfeitamente todo o requerimento, toda a lei de Deus. Como a gente falou lá em Romanos 7:1, a lei tem domínio sobre nós por todo o tempo que a gente vive. Desde quando a gente nasce até a hora da nossa morte, a gente está obrigado a cumprir essa lei. Só que nós não conseguimos cumprir. Por quê? Nossa natureza é corrompida. A lei é santa, justa e boa. Só que ela lida com um material muito ruim, que é eu e você. Que nem quando o Moisés ele entrega a lei para o povo, lá no Monte Sinai, o povo fala, o caminho de vida, vou cumprir. O que aconteceu 40 anos no deserto? Dia após dia separando os mandamentos de Deus. Não faltou sinceridade a eles, irmão. Faltou poder mesmo. Porque a natureza de Adão faz com que nós não cumprimos perfeitamente a lei de Deus. Por isso que a gente é condenado por nossos pecados. Por isso que a gente não consegue ir até Deus pelos nossos méritos. Aí Deus traz o meio pelo qual a gente é resgatado, a gente é redimido, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele nasceu uma mulher como eu e você, e ele nasceu debaixo da lei. Cada dia que ele viveu foi por você. Cada obediência, cada gesto, glorificando o Pai, foi em vista da sua justificação. Foi para acreditar na sua conta nele. Eu até falei para vocês, né, uma vez que eu, explicando a imputação da justiça de Cristo para minha mãe, e minha mãe, meu filho, não estou entendendo. Tá bom, vou explicar do jeito que a senhora entende. A senhora trabalhando na roça. Trabalhei, filho, muitos anos. Todo dia você ganhava aquele dinheiro, não ganhava? Ganhava, filho. Era sofrido e a gente ganhava. Só que imagine que você não se tornou só indisposta, mas inválida. Você precisa daquele dinheiro, mas você não consegue mais trabalhar. Então, mas vem outra pessoa e trabalha no seu lugar. E no fim do dia ele vai lá e entrega. Tá aqui, ó. Você mereceu aquele dinheiro? Não, não fui eu que trabalhei. Foi isso que Cristo fez. Cristo trabalhou por você. Cristo cumpriu a lei por você. E ele acredita na sua conta aquela graça. Que é graça, isso é graça. Nós não merecemos, mas ele faz por nós. Por isso que você é justo diante de Deus. Por isso que você pode ir para o céu. Porque se a obra de Cristo terminasse só na expiação vicária, na propiciação, você era uma pessoa sem pecado.
Você precisa de justiça para entrar no céu. E justiça nós não temos. Porque a gente, como eu falei, a gente não consegue agariar méritos para isso. Mas o nosso Salvador faz isso por nós. Por isso que a gente tem que olhar para a cruz. Para aquilo que o Mestre fez na cruz. Essa obra maravilhosa que nos reata com Deus, que nos justifica, que nos livra do nosso pecado. E faz um dia nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Por isso que eu me deleito na cruz, irmãos. Por isso que é fantástico. Quando me falam da cruz, eu até falei para ele, você quer me ganhar? Fala da cruz. Fala da obra de Cristo na cruz. Fala como Ele me livrou do meu pecado. Como Ele livra do poder do pecado na minha vida. Como Ele me tirou de debaixo da lei, porque a lei me tornava maldito. Só que Ele se tornou maldito em meu lugar. Ele levou o meu pecado. Ele foi punido em meu lugar. É uma obra maravilhosa que a gente deve voltar os nossos olhos. Eu lembro de Agostinho, ele fala assim, o Calvário, né, é o púlpito onde Deus pregou o amor. É duplo, né? Você fala, o Calvário é o local onde ele pregou o amor. De fato, ele pregou o amor lá. Para nós. Por isso que todo o olho tem que estar voltado para aquele Monte Calvário. Porque ali aconteceu o maior ato de amor que o mundo jamais vai ver outro igual. Deus trazendo o povo para si, mediante o sacrifício do seu filho. Eu escrevi um texto aqui, deixa eu ver se eu pego aqui para os irmãos, vou tirar do slide. Eu escrevi um texto indo lá por volta de 2018, que eu queria ler para os irmãos verem. Escute bem essas palavras, é praticamente o que a gente falou aqui hoje. Hoje eu quero te levar a meditar na cruz. Quero pintar com cores vivas em sua mente o ato de amor que se eternizou em nosso coração por aquele que se deu e se entregou por nós. O Deus dos altos céus desceu aqui entre nós para caminhar nesse vale de lágrimas, para caminhar a senda do pecador. Naquele dia, o qual um alvoroço e tumulto tomou as ruas de Jerusalém, onde pessoas com ódio e outras com angústia observavam o homem com dificuldade carregando um madeiro até o Monte Calvário, suas costas já dilaceradas por incontáveis chicotadas de soldados impiedosos. Zombadores lhe deram uma coroa de espinhos, o qual fazia sua cabeça sangrar e seu sangue escorrer sobre o rosto, que por sua vez tinha sido esbofeteado por carrascos vingativos. Naquele caminho, a via dolorosa, passava aquele que é o autor da vida e sustentador dela, o qual foi escarnecido enquanto caminhava na estrada onde levava para fora da cidade e depois ao cume do monte, onde todo o olho do mundo deveria estar centrado, pois ali ocorreu o maior ato amoroso vindo do único Deus, Criador dos céus e da terra. Agostinho disse, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Sobre aquele que caminhava ao Monte Calvário estava o fardo, estava a multidão de nossos pecados. O nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus homem, tomou sobre si nossa punição, sofreu tudo o que o pecador como eu merecia. Cada passo que ele deu foi por mim, foi por você. A justiça de Deus demanda a punição do pecador. Porém, Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos para que, no tempo presente, quando aquele que Ele mesmo enviou, tomou a senda do pecador e caminhou rumo à cruz, onde a justiça do Deus justo seria satisfeita. Pois aquele que levava sobre si os pecados dos que creem, foi punido e morreu no lugar daqueles que eram dignos da punição. Os pregos perfuraram suas mãos e pés. Ele derramou seu sangue em nosso lugar. Somos salvos pelo Deus que sangra. Cada gota derramada do Salvador foi em seu favor, foi em meu favor. O Mestre foi moído em nosso lugar. Ele recebeu em seu corpo a punição de nossos pecados. Através deste ato, o pecado foi expiado. A culpa foi removida. A justiça foi satisfeita. Através desse ato do Deus vivo e verdadeiro, sou colocado num estado de justo diante de Deus. A justiça de Cristo é imputada de uma vez por todas sobre aquele que crê. A obra de Cristo é uma obra completa e eficaz. Quando a pessoa deposita sua fé em Cristo, ela é declarada justa diante de Deus. Não pelos seus méritos, não por suas obras, mas pelos méritos e obras de Cristo. A
fé é a autodenúncia de que somos miseráveis. É a declaração de que nada podemos fazer para nos redimir perante o Senhor. A fé é o ato de estender as mãos vazias para receber a dádiva do Criador. Como um mendigo faz para receber algo que alguém que se compadece em ajudá-lo. Assim é aquele que crê. Aquele que crê se despoja da sua justiça própria, o qual Isaías diz ser trapos de imundícia, passando a ser revestido mediante a fé da roupagem da justiça de Cristo. Quando Deus olha para aquela pessoa, Ele não vê mais os seus trapos de imundícia, mas vê aquela pessoa revestida da justiça de Cristo. Pela obra e vida de Cristo, somos declarados justos diante de Deus. Todos os nossos pecados foram lançados sobre Cristo e Ele pagou com sua vida na cruz. Assim sou declarado sem pecado, pois Cristo levou sobre si o pecado que me tornava digno do inferno. Portanto, mediante os atos de Cristo, somos declarados santos, retos e justos diante de Deus. Sendo assim, vivamos de acordo com nossa vocação. Filhos resgatados por Deus mediante a cruz. Povo escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, crescendo conforme a imagem de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, o qual habita naqueles que creem desde o ato de depositar fé em Jesus. Vivamos para a glória daquele que nos criou, nos amou e providenciou o meio pelo qual viveremos com Ele por toda a eternidade, desfrutando da sua presença, alegria e paz. Vivamos para a glória de Deus. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra que Ele fez por nós, se entregando, nos lavando o nosso pecado. Eu me encanto quando eu falo da cruz, porque é a obra que Deus fez mediante seu Filho para me resgatar, para te resgatar. Então se deleite na cruz, irmãos. E a gente continua no texto aqui, né? No Evangelho mostrado a justiça de Deus, como Deus justifica. Tudo isso se dá porque é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. É do começo ao fim, irmão. A fé é o requerimento para você se unir novamente com o Pai. É que nem eu li aqui, é um mendigo levantando as mãos. A fé é a autodenúncia que você não tem nada. E você só estende a mão para receber essa dádiva graciosa do Pai. Você tem fé? Você crê naquilo que Jesus fez? Se você crê, você pode descansar. Você pode descansar porque você é filho dele e você vai desfrutar da presença dele por toda a eternidade. Você é salvo. E hoje a gente vai participar da ceia do Senhor. Eu queria fazer a ceia nesse dia por quê? Porque a gente lembra da morte de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Hoje é um dia que a gente olha para a cruz e a gente tem um sentimento agridoce. A gente vê praticamente aquela carnificina que fizeram, a maldade que fizeram com o nosso Salvador. Mas foi mediante aquela obra que nós se religamos com o Pai, que o nosso pecado é cancelado, ele é expiado, né? A ira de Deus é aplacada, né? E outra hora eu vou falar para os irmãos sobre reconciliação e a redenção. Porque esse ato de Cristo, Ele nos religou, nos reconciliou com o Pai, mediante essa obra. Porque Cristo, Deus está aplacado, a sua ira não está mais sobre nós, né? E a gente fala sobre redenção, o resgate que o Senhor fez por nós. Amém? Meditem nessas palavras hoje.